Eu não sei qual é esse lugar da liberdade, mas eu posso estar continuamente procurando, né? E essa procura me faz livre. Então eu sou livre porque estou procurando, sou livre porque estou ativo com essa consciência, tentando compreender onde está essa liberdade na minha prisão, né? É isso, a liberdade para mim tá talvez nesse lugar central mesmo, da essência do ser humano, né? Então a gente não tem como pensar a liberdade sem pensar no que significa ser, né, um ser humano, assim, na nossa capacidade essencial de ser o que somos. Olá, este é o Conexão Prisma, um podcast quinzenal para quem quer curtir um mergulho no infinito universo da consciência humana. A nossa intenção é fazer desse mergulho profundo uma experiência prazerosa e leve. As palavras de ordem aqui são fruição e autoconsciência. Aqui a gente vai ter boas conversas com muita gente interessante, temperadas com música, poesia, ciência e tudo de incrível que a mente humana é capaz de criar. Eu sou Veridiana Aleixo e te convido a conhecer mais sobre mim e sobre a origem e a intenção do Conexão Prisma, escutando o nosso episódio 0. Episódio 1. Essa tal liberdade. Neste primeiro episódio do Conexão Prisma, nós mergulharemos no tema da liberdade. Muito já foi pensado e escrito sobre liberdade. E o que parece é que essa é uma das questões humanas que mais difere em significados. Para alguns, liberdade se relaciona com independência, para outros, com paz interior. E há também aqueles que conectam a ideia de liberdade a poder de escolha, livre-arbítrio, direitos civis e justiça social. É claro que um significado não exclui o outro, e a nossa intenção aqui não é nem de longe chegar numa definição exata ou mais correta do que seja liberdade, mas sim explorar alguns pensamentos e, principalmente, investigar como a sensação de liberdade se expressa dentro de nós e nas nossas relações e situações da vida. Na pesquisa para esse episódio, eu comecei mergulhando na noção de liberdade trazida por 2 diferentes livros. O primeiro é o Liberdade para Todos Nós, um monge, um filósofo e um psiquiatra em busca da paz interior, de Mathieu Ricard, Christophe André e Alexandre Jolian. E o outro é a Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner. Essas 2 obras trazem ideias sobre o que os autores entendem ser a verdadeira liberdade e têm em comum pelo menos um ponto: a liberdade como um estado que necessariamente depende de uma ação interna do ser humano. Mas, como a nossa intenção aqui é explorar o universo da consciência humana, precisamos sempre que possível sair dos livros e conceitos já elaborados e investigar o fenômeno, isso é, como o fenômeno da liberdade se dá dentro de nós. Afinal, existe liberdade se não existir alguém que se sinta livre? Para isso, eu convidei a Ana Bilioni e o André Martinez para bater um papo e trocar ideias, tecendo uma conversa sobre a experiência pessoal deles, para ver onde iríamos chegar. A Ana e o André atuam no campo do desenvolvimento, realizando, entre outras coisas, consultorias para organizações e grupos e também processos de aprendizagem. Os 2 são meus colegas nos estudos da prática social reflexiva, uma abordagem para olhar o campo social inspirada na metodologia de observação da natureza do Goethe. Antes do nosso encontro, eu mandei uma mensagem para os 2, propondo o seguinte exercício. Pedi para que eles identificassem de 2 a 3 situações na vida deles em que esteve presente a sensação de liberdade. Ou seja, momentos da vida em que eles consideram que se sentiram livres. A ideia era identificar as situações preferencialmente em 3 momentos diferentes: na infância e adolescência, entre os 21 e os 35 anos e em um momento recente. Convidei os 2 a voltarem no tempo e se conectarem com a memória daquelas situações, reavivando-as dentro deles.
Aí então, eu pedi para que eles refletissem sobre a seguinte pergunta: que fatores internos e externos vocês identificam como relacionados a essa sensação de liberdade? O que parece ter feito com que vocês se sentissem livres em cada uma das situações? A intenção foi explorar, a partir de exemplos reais, que camadas e facetas parecem formar o fenômeno da liberdade a partir de dentro do ser humano. É claro que o lugar onde eles chegaram não pretendeu ser definitivo, e também não encerra a totalidade do que é a liberdade, mas ao mesmo tempo expressa camadas reais desse fenômeno, que foi vivido corporalmente por eles. No blog Mergulhando Mais Fundo, eu conto mais sobre os livros que citei há pouco, sobre alguns conceitos por trás dessa proposta de exercício, que tem inspiração na ciência goetheana e também na antroposofia, e também sobre a Ana e o André. Te convido a ler lá no site conexãoprisma.com. O que surgiu dessa provocação você escuta agora. Lembrando que a gente se reuniu remotamente e gravou o áudio da conversa. Como nós três estamos em localidades onde o sinal de internet não é lá essas coisas, eu desde já peço desculpas por algumas falhinhas no áudio, mas que com certeza não comprometem a riqueza do papo todo. Para começar, eu pedi para a Ana e para o André se apresentarem, trazendo o que eles achavam que faria mais sentido para o propósito dessa conversa. Aproveite! O que me vem, assim, né, para contar de mim é que essa história de tentar compreender, né, o que é ser humano, o que é ser um ser humano, sempre foi uma pergunta para mim, sempre foi algo que me mobilizou na vida, assim, né? E sempre me encantou, assim. Então, acho que eu desde sempre sou uma apaixonada por seres humanos, assim, pela nossa humanidade, sabe? E o que significa isso. E aí, a minha trajetória foi bem sinuosa, profissional e pessoal, acho, para ir de encontro a isso, sabe? Acho que eu fui começando de um lugar, né? Eu venho de uma origem classe média alta, com uma formação tradicional, que foi fazer uma faculdade que inclusive é a mesma da Veri, de administração de empresas na GV. Então, dentro de um universo teoricamente tradicional, assim, para uma parte, pelo menos, da população, ele é um universo tradicional. E aí fui abrindo, acho, caixinhas dessa pesquisa e fui fazendo um caminho tanto de escolhas pessoais mesmo, né, de viagens, de interesses e vontades, quanto profissionais que têm a ver, acho que, com a transformação de pessoas e de organizações e da realidade social que a gente vive, muito mobilizada por esse lugar do ser humano. E aí, acho que a vida foi me dando encontros em que eu fui me aprofundando mais, assim, e aí um deles eu acho que tem a ver com essa história da fenomenologia goetheana, com essa prática social reflexiva, ativismo delicado, todos esses nomes que eu acho que, na verdade, dizem de uma maneira de ser e estar no mundo, que me encanta e que me move hoje em dia, até, acho que esse lado, por exemplo, da vida mesmo, né, das relações, como eu fui construindo minhas comunidades de amigos, minhas relações pessoais, minha família, a própria maternidade, que já veio mais tardia, né, enfim, então, acho que esses aspectos todos que me constituem, assim, então, trazem para essa Ana hoje aqui que fala. Lindo. Eu fico lembrando do meu princípio da minha jornada, quando criança, quando jovem, e o que vem imediatamente, eu sempre fui uma criança que tinha pavor de agressividade, de violência, sempre
sempre me sentia mal nos espaços onde existia essa expressão mais agressiva que tem nos espaços infantis, enfim. E de alguma forma, eu fui fazendo escolhas onde eu pudesse estar de um outro jeito com as pessoas, né? Onde eu pudesse, sei lá, me fazer, me sustentar, aprender a viver, a conseguir os meus espaços, sem ter que recorrer para essas dinâmicas violentas e agressivas. Isso é uma coisa que é muito presente na minha vida. Eu não sou um profissional de não violência, mas as minhas escolhas foram sempre escolher os lugares onde me sentia acolhido, afetivo, e onde eu podia contribuir para um tipo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, estou usando isso uma palavra no sentido bem aberto mesmo, né? Onde as pessoas pudessem estar juntas conquistando alguma coisa. Isso não foram escolhas, eu simplesmente me vi nesses lugares ao longo da minha jornada. E outra coisa que eu acho que é característica do meu caminhar é que eu vou descobrindo as coisas pelo caminho sem ir muito atrás delas. Então, eu tive uma infância, estudei numa escola, até vou falar um pouquinho disso na minha situação, o Colégio Anchieta de Porto Alegre, que era uma cidade, então, todo tipo de oferta que você pode imaginar em termos de aprendizado, desenvolvimento, cinema, museologia, todo tipo de esporte, é uma coisa impressionante. Eu tive a oportunidade, tive essas escolhas todas, mas eu nunca fui atrás de alguma coisa, eu quero muito isso, eu adoro isso. E aí eu me envolvi com arte quando adolescente, me encantei por isso, mas também me envolvi com computação e me encantei por isso. Então eu vou um pouco sendo levado, e nesse sendo levado eu fui me encontrando. Então, chego aqui com essa mistura de coisas, né? Então, tenho também formação em administração de empresas, então esse olhar que é capaz de gerir, administrador, que tem uma pegada mais masculina, mas também sempre encantado com a poesia, com a dança, com a música, com as artes, e acabei chegando nesse lugar da gestão cultural, talvez para dizer assim, que me acompanhou a maior parte da minha trajetória, e não apenas profissionalmente, também todas as minhas cadeias, meus grupos, meus afetos são vinculados a esse mundo, mas fui descobrindo a complexidade na medida que eu fui caminhando nesse lugar, né? Por entender que, talvez por ter chegado nesse campo casualmente, né? Por ver isso de lugares diferentes, eu achava que, puxa, essas políticas culturais, eu trabalhei no SESC, gerindo política cultural, elas são suficientes para dar conta da complexidade que isso tem? A dança, a arte, para mim, é uma outra coisa. Ela não é esse processo econômico que as pessoas estão falando. E com isso cheguei nos estudos do Maturana, depois a fenomenologia, e aí eu consegui encontrar, hoje eu me sinto, inclusive, muito feliz e realizado no sentido que eu encontrei um espaço onde eu enxergo a lida com o conhecimento do jeito que ela me acompanhou a vida inteira, que é esse espaço mais empírico, mais aberto, essa coisa de sendo afetado, né, e afetar o mundo. Então, é isso, eu acho que o meu sucesso, minha realização, está muito mais nessa descoberta sutil de como lidar com o meu próprio saber, me reconhecer, me validar, do que conquistas materiais e poder que nunca, na verdade, nunca foram importantes, significativas para mim. E agora vamos ouvir as histórias do André e da Ana. Bom, para mim foi um exercício, principalmente a parte da infância, foi um exercício desafiador, porque eu tenho memórias da infância de muita liberdade, assim, eu não tive uma infância onde eu não podia fazer tal coisa, onde não tinha acesso a alguma coisa que eu queria muito. Em geral, eu me sentia livre durante a infância e a adolescência, assim. Eu vivia com a minha mãe e com meu irmão. Meu pai tinha falecido aos 9 anos, minha irmã já estava casada, uma boa parte dessa infância, desde os meus 10 anos também. E eles me davam muita liberdade, muitas possibilidades, assim, eu tinha, claro, dentro do que a gente tinha condição econômica, não era uma família rica, mas eu tinha acesso, e tinha esse espaço nesse colégio que era realmente um espaço muito livre, de muitas opções, de muitas possibilidades, inclusive tinha um jeito, uma educação que se propunha a ser uma educação libertadora. Então,
A minha experiência, a minha memória desses tempos é uma memória já numa condição mais livre, assim. Quando eu comecei a pensar, basicamente, vieram 2 lugares, e aí eu escolhi um deles porque eu sinto que ele é mais válido para mim, que ele tem mais a ver com a minha sensação de liberdade. O primeiro que eu descartei é quando eu ia passar as férias no Uruguai, ia no carnaval para lá, e aí sim, era uma sensação de liberdade absoluta, mas isso é uma experiência pontual e eu não sei se realmente é uma liberdade porque era liberdade ou porque era uma experiência numa cultura diferente, com amigos diferentes, com coisas diferentes. Eu acho que a outra que eu escolhi é mais significativa, porque tem uma troca, tem uma virada. Eu lá pelos 12 anos, nesse colégio, que tinha várias opções de atividades contraturno, essa classe, esporte, artes, e tinha um grupo de escoteiros, e um amigo me chamou para fazer parte desse grupo de escoteiros. Eu, como sou facinho, né, tipo, eu acabo entrando nas coisas para ver qual é, e eu acabei fazendo isso, tipo, vamos lá. E me encantei pela coisa de acampar. E acabei ficando uns anos nesse processo. Era uma coisa que eu gostava, mas não era uma experiência de liberdade para mim, até porque era muito hierarquizado, tinha muitas normas, você tinha uma carreira militar lá dentro, chegava um ponto que eu era submonitor, depois monitor, e eu associo essa experiência a muitas coisas, amizade, companheirismo, esse contato com a natureza era legal, mas não era bem uma experiência de liberdade e dava muito trabalho. Eu lembro assim desse trabalho de carregar aquele material até onde a gente ia acampar, lavar muita louça no riacho. Então, era legal, mas isso não era uma coisa que me encantava. Assim, achava que saco ter que lavar essa louça de novo, na água fria, em pleno inverno. Aí passou um tempo e esse colega, ele cantava no grupo de artes do colégio, no coral, se chama Show Musical Anchieta. Era uma cafonice, assim, mas era muito legal, porque tinha um trabalho de muita pesquisa, de muito ensaio, era um semi-profissional o grupo, era uma coisa muito louca. Isso eu devia ter uns 11, 12 anos, 13 no máximo. E aí tinha uma audição para bailarinos, ele já cantava, e disse assim, você não quer participar da audição? Porque eu vou fazer, eu disse, vamos lá, né? Lá vou eu fazer a tal da audição, não sabia o que me esperar, e aí eu fiz a audição, fui selecionado, e fiquei encantado com aquela possibilidade de ter um grupo de gente dançando, uma coreógrafa, um repertório enorme, tinha show todo fim de semana, então eu viajava o ano inteiro. Nas férias saía um dia antes de começar e voltava 2 dias depois, sempre fazendo turnê, e aquilo me deixou encantado, assim, era muito mais legal que a natureza para mim, era muito mais incrível. Tomei contato com isso, mas não saí do grupo, eu não queria sair. Olha, eu já tinha essa coisa de ficar pegando tudo, né, que aparece. E aí chegou um momento que o pessoal do grupo começou a dizer, olha, você tem que escolher. Porque, claro, colidia, né? Tinha uma atividade num e uma atividade no outro. E foi um drama, me senti muito pressionado, os dois, eu e meu colega, o meu amigo, e acabei escolhendo ficar na companhia, pro show, porque estava me sentindo mais seduzido por essa possibilidade dessa atividade. E ali não era a mesma situação. Então, a gente tinha... Primeiro que eu fiquei encantado com essa dinâmica, eu fiquei encantado principalmente com os primeiros ensaios. Ver aquela coisa tomando forma, sabe? Então, ela ia dando os passos, e aí a gente ia aprendendo, depois ela dava uns movimentos, ia juntando isso, ia explorando algumas coisas que cada corpo conseguia responder. Era muito legal aquilo foi incrível, porque tinha uma noção de grupo que no processo do escotismo eu não enxergava, era tudo mais determinado por alguém. E ali eu sentia que a gente tinha essa liberdade mesmo, era uma sensação de um tipo de liberdade, mas não era um fazer o que quer, pelo contrário, tinha uma agenda ainda mais pesada, tinha 3 ensaios por semana, tinha apresentação no fim de semana, você tinha que estudar aquelas coreografias, era muito trabalho também, mas era um trabalho dentro do qual eu me sentia livre.
Eu não sei por quê, eu não consigo, talvez porque eu estivesse me expressando nesse trabalho, mas isso sim, vem muito forte. Quando eu saí do escotismo e fiquei só na companhia, foi uma coisa assim, sabe, posso viver isso aqui, posso estar entregue a isso, não tenho que me preocupar com a agenda. É onde eu senti, isso é a primeira coisa que eu pensei quando a Veri mandou a mensagem, primeiro momento que apareceu foi esse na minha memória, por isso que eu resolvi voltar para ele. E aí, olhando, o que tem aí? Né? O que tem nesse pacote que eu identifico hoje? Primeira coisa que aparece muito forte é essa coisa da renúncia, né? Então, foi um processo realmente doloroso, porque eu tinha amigos ali, eu me sentia pressionado em continuar por mim mesmo, eu achava que, enfim, tinha um apego àquela situação dos acampamentos, dos encontros nos sábados, e foi muito sofrido, chorei muito, foi muito difícil fazer essa escolha, assim. E as pessoas do grupo que estavam conversando comigo foram muito duras, do tipo, decide agora, como é que vai ficar nos 2 lugares, isso não é legal. E aí eu fiz essa renúncia, muito sofrida, mas eu acho que foi uma primeira vez na minha vida que eu tive que escolher alguma coisa que realmente me feriu sair daquilo, eu não queria sair daquela atividade, né? Ainda que continuar na outra fosse muito sedutor. Quando eu entrei no show, eu não entrei para escolher entre uma coisa e outra, eu simplesmente estava entrando. Essa coisa dessa ânima, eu não sei nem explicar, eu ficava esperando a hora dos ensaios, eu queria muito que chegasse aquela hora do dia. Para mim, essa construção era muito sedutora, me dava muita vontade de estar lá. Isso é um ingrediente que estava muito presente. Uma coisa completamente nova para mim, descobrir o corpo, descobrir a expressão na dança, isso era muito presente. Então eu nunca nem sabia se eu tinha vocação e talento para isso, então a possibilidade de tomar contato com isso era muito sedutora, e era um aprendizado constante, todo o tempo eu tinha que aprender alguma coisa nova e me desafiar nesse sentido. Existia uma hierarquia, mas era uma hierarquia completamente diferente. Não era uma hierarquia estabelecida pelo chefe do grupo. A coreógrafa ela era amada por todos, ela era uma deusa, a Nilva Pinto. Ela era bastante autoritária, ela ensaiava com uma varinha, batia na mesa aquela varinha e xingava a gente quando a gente errava. Mas essa autoridade, ela chegava de um outro jeito, porque, na verdade, ela é uma janela, ela me permitia estar ali, ela me autorizava a estar ali dançando, ela me dava potência para isso. Isso eu amava ela, todos amavam ela, era muito importante. Então, era um outro tipo de... Não era visto como uma opressão, ou como um tipo de... Não, era a potência que ela dava, e não restrição que existia naquela relação. Então é isso, ela ensinava muito, reconhecia, despertava, ela me dava esse espaço de protagonismo, reconhecia essa possibilidade ali, na verdade, amei essa possibilidade. E era isso, o trabalho era puro prazer, eu sentia um orgulho de fazer parte daquele conjunto, de ver o trabalho que a gente fazia juntos, que a gente ia nas cidades, as pessoas amavam, saía no jornal, na TV, era muito aplaudido aquilo. Mas era um trabalho coletivo, não tinha solo, era sempre o grupo. Então, se alguém no grupo não estava bem, o grupo não saía bem. Isso era muito forte. E o estilo dela, ela sempre falava isso, eu busco a unidade, eu quero ver uma unidade nesse conjunto. Então, aquilo eu achava muito bonito, eu achava muito legal fazer parte daquilo. E as viagens longas, e ela tinha uma outra diferença também, olha, estou comparando tudo, né? Era uma comunidade mais diversa. Então, ali não eram só meninos, eram meninos e meninas, a gente tinha contato com as famílias, viajava, ficava em casas de famílias, conhecia gente do Brasil inteiro, da América Latina. Então, esse contato com a diversidade também era muito legal. Era diferente, porque o acampamento a gente estava no mato, mas era sempre as mesmas pessoas, a mesma patrulha, tinha uma certa claustrofobia naquele grupo. E nesse grupo eu tinha acesso a essa diversidade. E sentia que a minha presença ali era mais relevante. Sentia que eu tinha um valor que era importante para mim. Na verdade,
interessante, era tanto ou mais responsabilidade que existia na outra situação do escotismo, então não posso dizer que eu tinha menos responsabilidade. Na verdade, era tanto ou mais trabalho, só que era uma outra qualidade de trabalho. E ao mesmo tempo, existia uma coisa que hoje eu percebo, por mais que eu desenvolvesse ali, eu estava como que preso nesse corpo, preso nessa... Eu não conseguia... Eu era o André, eu precisava me desafiar. Então, eu não tinha uma liberdade absoluta, eu não conseguia fazer todas as danças, eu não conseguia aprender determinadas coisas. Então, é interessante, porque essa sensação de liberdade que vem aí é uma liberdade que está sentida dentro de N limites. Né? Esses limites estão todos ali. E talvez até mais limites do que tinha no escotismo. Mas eu me sentia muito mais livre nessa atividade. Ai, que delícia estar fazendo isso, fazia tempo que não tinha uma conversa dessas. A outra tinha uns 23 anos. Eu já estava, a essas alturas, estava dançando numa companhia profissional com essa mesma coreógrafa, que ela tinha uma companhia profissional, que era uma companhia de projeção de folclore latino-americano, os Gaúchos. Um balé folclórico, basicamente. Uma companhia de... Na época, quando eu entrei, ela tinha 50 anos de atividade no Rio Grande do Sul. Hoje já deve estar com 80, 60 anos, sei lá. Então, é muito antiga, muito tradicional. O elenco profissional todo, com formação. E eu tinha ido aos Açores, em função desse trabalho, fazer uma pesquisa sobre danças e cultura açoriana. Fiquei um tempo lá pesquisando, depois, nesse momento, estava fazendo um trabalho com a Casa de Portugal e com o governo do estado de resgatar esses traços açorianos no Rio Grande do Sul, porque a gente lá tem essa origem açoriana. E aí, eu trabalhava, isso era todo o trabalho em paralelo com o meu trabalho como analista de sistemas no Grêmio Beneficente dos Oficiais do Exército. E eu trabalhava na sede do Grêmio do GBUX, ficava na frente da Casa de Cultura Mário Quintana. E eu saía do trabalho e percebia que tinha um coral lá ensaiando. E eu tinha muita vontade de explorar a voz, porque até então uma das poucas coisas que eu não tinha explorado era a voz, assim, tinha tido pouco contato com a voz. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma audição para esse coral, e fui na tal da audição para entrar no coral, entrei no coral, a mesma coisa. Essas coisas, a vida vai abrindo, eu vou lá e entro, e me insiro nisso. E eles estavam nesse período, aí comecei a aprender as partituras, eu comecei a fazer aula de técnica vocal, o maestro Adroaldo Calduro, e eles estavam trabalhando uma partitura, ele tinha musicado poemas do Mário Quintana, era um trabalho lindo. Os poemas eram lindos, a musicalidade dos arranjos que ele fez para 4 vozes e mais vozes de instrumentais, era uma coisa linda, deslumbrante. E iam fazer um espetáculo pelo aniversário do Mário Quintana, que ia acontecer, tipo, 3 meses depois. E tava um caos aquilo, um caos, assim, tipo, eles não sabiam o que fazer, fazendo umas coisas horríveis, assim, que não iam funcionar em cena, um caos. E eu comecei a dar pitaco, e aos poucos, organicamente, eu fui um pouco que orientando o espetáculo, assumindo uma centralidade nisso, e eles me aclamaram diretor artístico do espetáculo. E aí, como era a Casa de Cultura Mário Quintana, que é um mega equipamento cultural, assim, eu tinha acesso a vários artistas que operavam na casa, espaço, teatro, estrutura de iluminação. Então, claro, né, isso foi um filé. Nossa, vou brincar com isso, né? Vou me jogar. Aí envolvi o Grupo Camaleão, que era um espetáculo de teatro de bonecos, alguns artistas de música gaúcha, que também estavam envolvidos com a Casa de Cultura. Enfim, fui juntando o que tinha disponível e ficou um lindo espetáculo. Foi antológico, assim, tipo, depois até publicaram um livro que tem as partituras e que fala desse espetáculo. Foi realmente um espetáculo lindo. E eu trabalhei só com o que tinha, eu fui amarrando as coisas. Mas, ao mesmo tempo que eram coisas dos outros, que é o que tinha na Casa de Cultura, os repertórios que o Adroaldo tinha musicado, o que aqueles cantores conseguiam responder, porque, diferente de mim, eles não tinham nenhuma experiência em cena, então tinha que trabalhar isso. O que eu conseguia de recurso, de orçamento que a casa tinha, enfim, tudo isso era o que tinha. E, ao mesmo tempo, eu reconheço que eu consegui fazer um trabalho totalmente autoral,
Mas era autoral meu, mas também era autoral do maestro, era autoral de todo mundo que estava participando, então eu sentia que todo mundo estava protagonizando de alguma forma aquilo, e muito potente, assim, muito viável. E eu tinha essa sensação naquele momento. Era incrível, assim. Eu achava que eu podia fazer qualquer coisa. Achava que era possível qualquer coisa. Isso me seguiu depois em outras coisas que eu resolvi fazer. Até turnê na Europa eu fiz com esse grupo depois, porque tudo era possível. Tudo era possível, né? Então, essa sensação de que tudo era possível, ainda que não tivesse um orçamento como tinha que ser, ainda que não tivesse trabalhando com... Muitos recursos eram profissionais, mas alguns não eram. Tudo isso foi se viabilizando só por essa vontade, só por essa ânima, esse tesão de ver aquilo acontecendo, né? E para mim isso traduz muito o meu sentido de liberdade, né? Vejam que quando vem essa coisa de liberdade criativa mesmo, né? Então é isso. O que eu anotei é que os recursos eram limitados, mas pareciam ilimitados. A interação com o elenco simplesmente fluiu organicamente. Então, em nenhum momento houve nenhum tipo de preocupação com o poder. Aliás, a minha vida, até eu chegar em São Paulo, eu nunca me preocupei com poder. Eu fui me preocupar com poder, com imagem, com marca, depois que eu cheguei aqui. Até então, as coisas simplesmente eu ia fazendo e ia conseguindo fazer tudo o que eu queria fazer, né? Então, sei lá, isso apareceu agora. Era como se eu tivesse, é isso, eu já falei, me amarrando o que estava desconectado, o que tinha disposição, mas ao mesmo tempo era uma criação singular. Zero vaidade, zero ego, puro prazer. Nunca me imaginei, não estava nem preocupado se eu estava assinando ou não assinando, se aquilo significava alguma coisa ou não, queria só fazer. Estive em estado de fluxo todo o tempo e foram desafios bem difíceis, do tipo sair da empresa na frente que eu trabalhava às 10 da manhã para subir em escada e montar a luz para o espetáculo que era à noite, porque era uma equipe pequena e eu tinha que estar lá dirigindo e cuidando disso, né? Então, isso que me encanta, inclusive, nesses processos amadores, que, tipo, a potência de realização que existe nisso é uma coisa impressionante. E é isso, todas as minhas escolhas pareciam possíveis, todas as minhas escolhas eram acolhidas. Eu acho que aí surge essa relação mais forte ainda entre singular e o coletivo, fluxo, essa responsabilidade também que era enorme, porque estava tudo muito centrado em mim. Várias partes vivendo um processo de desenvolvimento simultâneo. Hoje eu reconheço isso no meu trabalho como a ideia de colaboração integrativa, que a Vera John Steiner e outros autores trabalham, né? Na época eu não tinha noção disso, simplesmente tem essa memória de todo mundo vivendo seus processos e felizes vivendo esses processos. Um aprendizado intenso, potente e, principalmente, essa adaptação, né? Eu simplesmente acolhendo, aceitando, com uma gratidão intrínseca, né, que eu não verbalizava, mas intrínseca por aquilo que está ali, né? Tem um autor que eu gosto muito hoje, que é o Stephen Johnson, que ele fala do possível adjacente para a inovação, né? Então, você pode inovar e fazer alguma coisa dentro do que é possível no seu entorno. Hoje eu olharia para aquilo e dizer, não, eu estava trabalhando exatamente dentro desse possível adjacente, né? Meu papel era fazer acontecer o que era possível naquele lugar ali. Primeiro que delícia, né, André, te ouvir, assim, porque eu acho que é isso, né? Tem uma coisa acho que de fazer esse exercício, e Veri, eu amei fazer, assim, foi um deleite para mim também parar e começar a olhar, e aí acho que talvez começando do final, mas só para fazer a ponte também com escutar o André, me veio assim no final, me veio assim, nossa, esse exercício de trazer para a consciência, aliás, a consciência, ela é um grande exercício de liberdade, né? E eu fiquei sentindo como se eu, ao observar as histórias e ao observar esses lugares, né, ao pensar, refletir sobre eles e buscar esse lugar da liberdade, eu justamente, né, nesse caso, ou esse exercício de buscar mesmo, seja o tema qual for, imagino, mas eu já fui me despindo, sabe? Assim, eu fui me despindo de rótulos, eu fui me despindo de
julgamento sobre as próprias vivências, fui reconstruindo, né? Então, eu fui experimentando a liberdade da consciência, assim, ao fazer o exercício, né? E como é lindo, para mim veio muito a sensação de que tem a ver com poder ser quem a gente é, né? Isso apareceu muito nas tuas histórias para mim, André, essa liberdade da gente poder ser quem a gente é, e que nem é algo que a gente sabe exatamente, mas que a gente vai sentindo, né? E vai sendo. Então, essa liberdade me veio muito, muito, muito forte, assim, e a jornada da vida quase como uma jornada rumo a essa busca de liberdade, né? Como a nossa jornada rumo a essa liberdade ideal aí, essa liberdade, né, de se ser quem se é, e enfim. Então me veio muito isso, assim, na vivência, sabe? Como a minha vivência, assim, eu tive uma insônia essa madrugada e isso me veio forte de novo, assim, e ouvindo o André de novo, assim, me deu essa sensação de experiência. E a outra me veio muito esses contrastes também, né? Porque, André, essa primeira história sua que você conta, né? A experiência de um lugar em relação ao outro, como isso dá notícias da liberdade para a gente, né? Do tipo, esses polos, essas diferenças, né? Que a gente vai viajando, assim, eu fui viajando nos meus polos com os seus polos, né? Aí de liberdade. Mas, enfim, desculpa, gente, só porque não aguento não comentar, assim. Mas aí nas histórias, a primeira que me veio, eu fiquei pensando, minha memória é péssima, eu sempre penso que eu vou fazer um biográfico na infância e que eu vou sofrer muito, porque a minha memória infantil é muito pequena, minha memória, de um modo geral, é muito ruim. Mas me veio uma cena que para mim era assim, talvez eu chamasse de brincadeira, mas era quase um hábito da minha vida, que era um momento, eu devia ter, não sei que idade que eu era, mas eu era nova, mas não muito. Comecei, deve ter talvez nisso, assim, uns 10, até uns 14, até eu ficar uma adolescente, mais adolescente mesmo, assim, mas eu tinha um hábito de ligar o som, e dos tempos de LP e cassete, né? Ligar o som no quarto e ficar numa criação paralela, era um mundo paralelo em que eu dançava, eu apresentava, eu vivia um show, eu era o público, eu era a pessoa que cantava aquela música, eu era quem ouvia aquela música, eu entrava numa viagem, eu ficava dançando, cantando e sei lá o que viajando naquela realidade por horas, mas eu criava um mundo tão... era um mundo tão outro, era uma realidade tão outra, que eu me lembro várias vezes da Zélia, que trabalhava lá em casa, bater a porta, trabalha até hoje com a minha mãe, é como se fosse minha segunda mãe, assim, bater na porta e abrir a porta do quarto e eu assustar, sabe assim, quando você sai, assim, como se eu fosse catapultada daquela realidade que eu tinha entrado, porque eu estava muito imersa naquele mundo todo, livre, um mundo absolutamente livre, né? Em que eu podia tudo que minha imaginação me levasse, assim, e é isso, né? Então, e em diálogo com aquela música, com aquelas memórias, com aquela criação, com aqueles sonhos. Então, primeiro me vem muito a imagem, e aí né, essa brincadeira, eu falei, nossa, o que tinha nele? Né? Para mim, me vinha muito uma sensação de plenitude, né? O que era essa liberdade que eu acho que eu falo hoje? Era essa sensação de plenitude, quase, né, um êxtase em relação àquele momento, aquele presente, aquela vivência, que eu não tinha fronteiras, eu não tinha certo e errado, eu não tinha julgamento, eu não tinha expectativa, era pura fruição, assim, né? E acho que, ao mesmo tempo, tinha um monte de contorno que estavam ali presentes, né?
é isso, tinham as músicas, tinham as memórias, mas tinha como se eu pudesse, e isso me veio depois também nos outros, assim, acho que uma das reflexões era como assim, se tivessem essas fronteiras, esse contorno, mas como se eu pudesse sempre, fossem porosos, eu pudesse sempre ir além das fronteiras, contornar, né, e passar para o outro lado, cruzar essas fronteiras, então essa possibilidade mesmo de expandir, me veio muito forte a sensação de expansão também, nessas experiências de liberdade, assim. A segunda, aí eu fiquei pensando, bom, dos 21 aos 35, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu rodei muito na vida também, né? Eu trabalhei em muitas coisas, eu fui para muitos lugares e tal. Aí eu falei, mas eu acho que uma das coisas mais marcantes também dessa época foi o tanto que eu viajei. Eu viajei muito fisicamente, né, nessa época, assim, foi uma coisa que a minha grana sempre foi muito para viagem, então esse foi um lugar na minha vida que eu sempre investi financeiramente muito, assim. E aí eu olhei para essas viagens e falei, nossa, nessas viagens eram lugares em que, especialmente, eu sentia liberdade. O que tinha ali que eu me sentia, né, livre quando eu estava viajando? E aí eu fui olhar, e aí, em especial, eu percebi que essa sensação estava mais presente quando eu viajava para lugares cuja realidade, ela seja a realidade, né, arquitetônica ou a realidade cultural, ela era diferente da minha, ou diferente daquela que eu já conhecia, né? Que ela me esticava assim. Então, era como se ali naqueles momentos eu pudesse explorar o novo, um novo, né? Um novo que antes para mim era desconhecido. Como se eu pudesse de fato cruzar essas fronteiras que não eram só fronteiras da localidade, né, físicas, mas eram também culturais, de vida, de compreensão de mundo. Eu crescia, né? Eu me sentia absolutamente livre de poder viver essas realidades. E aí eu fui pensando em momentos, né, em que eu senti que eu estava justamente ali, né? Porque eu falava, nossa, que liberdade poder desbravar esses lugares que até então eram desconhecidos para mim, sabe? Crescer com eles, né? Me expandir com eles. E aí me lembrei, então, especialmente de Moçambique. Quando eu fui para Moçambique, eu lembro que para mim assim foi foi um lugar que eu trabalhei por mais tempo, né? Eu trabalhei um tempo lá, então eu convivi muito com a realidade. Eu lembro que eu sentava para comer com o senhor Emamo, que era o motorista da fundação que eu trabalhava, e ele comia com as mãos, como muitos moçambicanos comem, com habilidade. Ele juntava o arroz e o feijão, o caldinho do feijão e punha não sei o que e mostrava. E aquilo para mim era uau, né? Como aprender esse lugar? Olha eu aqui descobrindo que a gente pode comer feijão e caldo de feijão com a mão, como, sabe? Que maravilha isso, assim. Ou ver os casamentos, né? Eles são casados com mais de uma pessoa, então era maravilhoso ele me contar da primeira esposa, da segunda, enfim, da família da outra e tal, e eu viajar com eles nessa nova realidade, ou descobrir que lá quem faz a faxina nas casas são os homens. São homens faxineiros, não mulheres. As mulheres normalmente vão para a roça plantar as coisas e os homens vão faxinar as casas das outras pessoas. Então, tem toda uma expansão que, para mim, me dava uma sensação de absoluta liberdade, poder conhecer e me expandir, é isso, e ampliar o meu universo, assim. Então, e de poder estar lá, sabe? Vivendo isso, né? E conhecendo isso, assim. Então, me veio muito. E acho que eu viajei também, acho que eu viajava em busca dessa sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, usufruindo de uma liberdade de ir e vir, né? Usufruindo dessa liberdade de poder estar solta, inclusive, né? Hoje eu fico pensando, isso, porque todas são escolhas e são fases de vida, né? Tipo, hoje, por exemplo, as minhas escolhas são outras, né? Com a maternidade, com não sei o quê. Então, tem uma fase também de vida que eu usufruí dessa liberdade de ir e vir e tal, e que agora também a gente está vivendo esse polo oposto, né? E acho que a minha experiência atual tem a ver com esse lugar justamente de experimentar a liberdade pelo avesso, assim, pelo
pela restrição da liberdade, né? Porque da mesma maneira que eu fiquei feliz de fazer exercício, também me deu a dor, né? Do momento que a gente está vivendo, que essa liberdade parece que está mais distante de mim hoje. Mas aí me veio uma frase linda do Manuel de Barros, quando eu pensei nisso, que é aquela... me veio a frase final, que é liberdade caça jeito, mas ele fala: quem anda no trilho é trem de ferro, sou a água que corre entre pedras, liberdade caça jeito. E eu fiquei com a sensação de que tem a ver com isso, esse momento atual mesmo, de que a minha liberdade está achando jeito. Qual é o jeito dela continuar viva em mim, né? Vivendo em mim e eu nela. E aí, a terceira, então, história que me veio, não sei se é exatamente essa, mas... enfim, o que hoje, assim, eu acho que o que hoje eu toco mais próximo dessa sensação de liberdade... não, mas antes disso, uma das coisas que me veio muito foi isso, né, de que eu não consigo compreender a liberdade como algo que eu compreendo totalmente. A minha sensação é que eu tenho flashes dessa ideia, assim, de liberdade, né, que eu toco momentos, experimento ela, mas que eu não consigo, de fato, pegar ela na mão, né, do tipo como nossa, aqui eu sou livre, e liberdade é isso, eu experimento plenamente essa liberdade aqui nesse momento, é quase como do tipo, nossa, aqui me pincelou esse flash e eu, toquei aqui, voltei, né? Então me veio muito essa sensação. E aí, aqui, no hoje, essa pincelada, assim, tá muito... na relação com os meus filhos, em especial com o Gael, que tá com quase 5 anos, e às vezes eu olho assim para ele, a gente então vivendo essa restrição de ir e vir, né? Esse momento totalmente onde os limites, se a liberdade precisa de limites porosos, a gente está tendo limites extremamente rígidos, nada porosos, né? Então, se as fronteiras estão, né, muito extremas, assim, né, fechadas, e aí eu vejo ele mesmo assim, brincando, assim, em brincadeiras, entrando, por exemplo, a gente estava outro dia andando de bicicleta, e ele estava andando na minha frente, e aí ele narrava, sabe, o caminho dele, e vou, isso não sei o que, e subimos e descemos, e fomos não sei o que, e aí veio fulano, e passou, e aí o dragão voou, e desviamos, e pá, e nananã. E eu entro, e aí me dá uma sensação, assim, de uau, esse ser que sou eu, mas que é algo para além de mim, está em absoluto estado de liberdade. Então eu toco essa liberdade com ele, uma liberdade que é minha, mas que é para além de mim, sabe? E aí eu sou capaz de sentir, de experimentar esse espaço de liberdade através da liberdade dele. Assim, né, e uma liberdade muito imaginativa, assim, e uma liberdade que está hoje em dia para mim, e aí me veio assim que os meus espaços de liberdade hoje estão nesse lugar relacional, nesse lugar que não é talvez, né, o físico, mas é nesse lugar dessas nossas conversas aqui, né, desse exercício de trazer para a consciência, que acho que vai lá para aquele lugar que eu cheguei depois, mas que eu falei aqui no começo, né, que é esse exercício dessa consciência e aí de poder conversar e trazer isso para vocês. Então me vem isso como uma, né, como a liberdade que tem sido a liberdade que eu tenho caçado jeito nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, aí o que me veio assim dessa, aí fiquei depois refletindo, né, dessas minhas histórias e tal, e aí eu anotei assim, como se tivesse algo, né, assim, desses elementos. Então tem uma coisa, né, o outro, o diferente, o fora, o limite. Então, se eles não existissem, eu não poderia, né, eu não poderia ir na sua direção, né, e experimentar essa liberdade de ir, né. Então é quase como se tudo isso que está fora, né, ela me permite exercitar a minha liberdade através desse movimento de ir em sua direção, né? Como esse horizonte, sabe? Me veio a imagem do horizonte que se move para frente a cada passo que a gente
dá, assim, ou o pote de ouro, né? No final do arco-íris me vieram essas imagens, e uma fala linda também do Miyakoto, que é o que faz andar a estrada, é o sonho, né? Então me vieram essas imagens de algo que tem esse fora, esse outro, que se não existisse eu não poderia me mover na sua direção e experimentar essa sensação de liberdade, e que revela esse lugar, né, contraditório, porque justamente é uma fronteira de alguma maneira, a gente está falando desse lugar que é fronteiriço, mas me veio essa qualidade de uma fronteira que é convidativa, que é porosa, que é possível da gente atravessar, né? Um limite que é ultrapassável, o ideal que se permite transformar em realidade. Então, me vieram essas imagens, porque justamente eu acho que a gente começa a privar da liberdade quando isso fica bloqueado, né? Quando isso fica rígido. E aí a gente não pode ir para esse lugar que é além. E me veio muito também, quando o rígido fica fora, como a gente tem que buscar esse poroso dentro. Outra pessoa que me veio muito foi o Mandela escrevendo a biografia e os livros todos ali preso, né? Então essa sensação de sabe, de quando a gente, né, quando o fora está mais inacessível, como a gente tem que, de alguma maneira, a gente vai buscar, eu fui buscar e acho que eu tenho buscado, né, essa liberdade nesse lugar dentro, né, que ainda é livre e que tá, para mim, está presente desde a primeira história, porque tem a ver com esse lugar também da imaginação, da consciência, né, da presença, enfim, dessa história toda. Então, tá vendo? A ver assim também a liberdade como algo que carrego dentro de mim e que acesso em relâmpagos de lucidez, né? Que ao mesmo tempo em que ela está sempre presente e eu sinto que ela me acompanha, porque eu acho que como o André eu tive uma infância, uma possibilidade de vida também em que eu consegui que o dinheiro não fosse um impeditivo, sabe? É isso, né? Tipo, ele fosse viabilizador das coisas, e, enfim, meu arcabouço cultural, de referências, tudo isso. Então, acho que eu tive uma base para ir. Então, ao mesmo tempo que ela está presente, que me acompanha, eu também sinto que ela é efêmera e fugaz, sabe? Que eu toco e que ela fica para mim como essas memórias, como essas lembranças que me constituem, mas que eu jamais conseguiria amarrar no pé da pedra, sabe? Nossa, quanta riqueza, que delícia, né, gente? Esse compartilhamento, essa conversa. Nossa, Ana, você descrevendo o Gael, eu fui vendo você também, a menina dentro do quarto cantando. Aí, ó, é isso. Eu também cantei muito. Meu desodorante era o meu microfone. O meu Rexona era o meu microfone. Nossa, eu fico imaginando essas cenas. Nossa, mas foram muitos, assim, que lugar. Não sei se você sente essa sensação de liberdade, Veri, mas eu falo, nossa, era um lugar de liberdade, assim. E que eu acho, André, que tem um pouco a ver, né, com esse outro que você conta também da dança e do corpo, do que você experimentou na companhia, porque eu depois, mais velha, fui também viver a experiência da companhia nos processos de dança, né, que eu fiz velha agora, assim, né, adulta, mais parecido com a sua sensação, e de alguma maneira eu acho que estão remetendo a esse lugar, sabe, também da infância, né, de experimentar, assim. E um lugar tão, ao mesmo tempo, ambíguo, né? Acho que veio muito essa coisa desse lugar que você toca, mas ele já sumiu, ou de que ele é presente naquele momento de encontro a fronteiras, a limites. Ele existe porque existe um limite, um ir para algo que de uma certa forma te restringe, a liberdade nasce para isso, né? Também um lugar assim, muito... Essa coisa que a Ana trouxe, da liberdade caça-jeito, né? Porque não tem como não considerar que a gente está fazendo essa reflexão presos, né, de alguma forma, né, nesse momento, né? E a primeira coisa, quando eu comecei a tentar desdobrar isso, tá, mas para onde isso leva, né?
Primeiro que eu sinto que a minha conexão com a liberdade, ela está sempre vinculada na minha história. Para mim é difícil distinguir se eu estou lembrando de um momento de liberdade ou de um momento de felicidade, porque parece a mesma emoção, né? E aí, a primeira coisa que eu rabisquei aqui foi essa liberdade de ser feliz, porque isso me diz um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Eu não vou ser livre ou feliz se eu tentar fugir desse momento, porque eu não tenho como fugir, né? Tá aí. Eu não posso fugir do que está acontecendo no nosso país, não posso fugir desse abrigo que eu tô, eu tenho que olhar para isso, mas eu também não posso me conformar. Então, esse lugar de, ao mesmo tempo, não poder fugir e também não me conformar, né? Eu preciso olhar, é isso, e eu preciso estar indignado, ativo, questionando, tudo isso, mas eu preciso escolher estar feliz, eu preciso escolher aceitar que é isso, né? E lidar com isso, com essa aceitação, ela exige que eu compreenda, né? Ela exige esse alargamento. Então, eu fiquei muito tocado com isso, porque, para mim, vem essa coisa de conseguir estar acordado, atento para essas oportunidades de aprendizado que isso traz, né? E que me sustenta nessa relação. Então, eu estou preso aqui, mas eu não estou preso. Eu não estou preso porque tem uma coisa vivendo dentro de mim, um aprendizado acontecendo. Isso ficou muito, muito forte para mim. E essa coisa do alargamento pelo outro, eu acho que é justamente isso, né? Que os espaços, que as redes afetivas, que os grupos, que os espaços colaborativos, dê o nome que der, né? Mas essa relação com o outro, ela é essa oportunidade, né? Eu não sou nenhum racionalista, assim. Aliás, eu já tive a minha fase mais racional, mais intelectual, enfim. Mas eu caí de novo nessa coisa do Spinoza, porque a gente também está vivendo num mundo em que a consciência parece coisa ruim, né? Tem gente que é orgulhosa de ser ignorante, de falar bobagem, de falar coisas que, que a ciência não comprova, ou seja, parece que a minha verdade vale, não importa a verdade universal, né? E aí eu acabei chegando nesse lugar. Eu cheguei numa citação aqui do Spinoza que para mim diz sobre esse momento que a gente fala, né, que eu acho que é importante nessa reflexão sobre liberdade. Os homens enganam-se por se julgarem livres, julgamento a que chegam porque estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas pelas quais são determinados. É, pois, por ignorarem as causas de suas ações que os homens têm essa ideia de liberdade. De certa forma, o princípio dele é o seguinte: só Deus é livre. Nós não somos deuses, portanto, não somos livres. Só que esse Deus que ele fala é uma imanência, não é um Deus que está fora desse universo, controlando tudo como se a gente fosse fantoche, né? A natureza é a expressão de Deus, nós somos expressão de Deus. Deus é tudo, ele não é independente disso tudo, né? E é a consciência, a possibilidade de eu expandir, de eu fazer esse alargamento, né? De eu me puxar por um jeito de ver, que é o jeito do outro, que eu posso tentar acessar, de eu tentar perseguir o percurso racional, da ciência, tentar entender porque as coisas são assim, ou eu lançar a mão. Aí, como eu não sou racionalista, eu já trago junto essa questão reflexiva, o imaginário, a sensibilidade, as percepções da pele. Tudo que eu puder lançar a mão para alargar a minha consciência, esse processo de alargamento da consciência, que, ao meu ver, é o caminhar da liberdade, né? Por isso que ela não é um lugar. Porque eu nunca vou ter tanta consciência suficiente para compreender esse Deus natureza. Eu tenho que estar me mexendo. E aí, se você prestar atenção, assim é com a felicidade, assim é com a ética, assim é com a imaginação. Tudo se trata desse alargamento constante, né, desse caminhar. Então, se a gente vê a liberdade como um lugar, a gente acaba... sei lá, me parece uma atitude arrogante perto da complexidade que o universo tem. Eu não sei qual é esse lugar da liberdade, mas eu posso estar continuamente procurando, né? E essa procura me faz livre. Então, eu sou livre porque estou procurando, sou livre porque estou ativo com essa consciência, tentando compreender onde está essa liberdade na minha prisão, né? Se eu estou questionando essa prisão e compreendendo ela, eu já estou sendo livre de alguma forma, né? Mas não se trata, enfim, sei lá, é a mesma coisa, é uma contradição, porque a felicidade também, né? Não sei se dá para ser feliz assim, mas eu não tenho opção, é assim que eu preciso ser. Né? Não sei se dá para ser livre assim, mas se eu começo a pensar, eu estou sendo livre.
Lupicínio Rodrigues, né? Como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Então, essa condição de enxergar cada vez mais, para mim, me diz muito sobre liberdade nesse momento. Sim, e tem a ver com o Steiner também, né? Porque eu acho que o próprio, no Filosofia da Liberdade, o Steiner cita essa frase que você acabou de falar do Spinoza. Tem esse lugar que eu sinto que é muito, porque eu realmente, né, é muito tênue, né? Porque quando é isso, a liberdade para mim tá talvez nesse lugar central mesmo da essência do ser humano, né? Então a gente não tem como pensar a liberdade sem pensar no que significa ser, né, um ser humano, assim, na nossa capacidade essencial de ser o que somos. Sim. Me veio o Paulo Leminski com isso de ser o que somos, né? Exatamente o que somos ainda vai nos levar além, ou seja, são todas, para mim, imagens desse exercício, André, que para mim também ficou muito, né, forte assim nas vivências, que essa consciência como um caminho que nos aproxima, né, dessa busca eterna, né, de liberdade. E aí, ao exercitar essa consciência, a gente vai se aproximando e tocando, né, esses lampejos de liberdade e ao mesmo tempo cultivando ela dentro, né? Cultivando, e com ela vem todos os outros lados, né? Porque eu acho que a liberdade vem cheia das responsabilidades, né? Desses lugares que a gente falou que são polares, enfim, do reconhecimento dos limites, né? Da busca pela porosidade, aonde está a porosidade aqui, né? Como é que eu descubro ela para ir além e buscar? Então, nossa, para mim é isso, assim, acho que tem um fio, e acho que é por isso que você está falando de felicidade também, porque, né, a gente, né, enquanto a essência humana, para mim, está muito nesse lugar, né, de buscar, almejar por essa felicidade, e, na verdade, para mim, veio muito, assim, como a liberdade como esse fio condutor mesmo do que significa ser humano. E acho que o Steiner fala, assim, para mim, um pouco disso, Veri, quando ele traz, né, essa ideia do individualismo ético que ele fala, né, da ideia desse lugar de você ser completamente quem você é. Isso não é desconectado do todo, é ao contrário, a gente acha que isso é desconectado, talvez como esse Deus, né? Ou seja, essa essência nossa não é desconectada dessa divindade, pelo contrário, ela é justamente a existência, a expressão dessa divindade. Então, eu acho que é esse lugar que talvez a gente tenha que, né, inverter de um pensamento linear tradicional, que nos ajuda talvez a arrumar, né, com mais coragem, rumo a essa busca dessa liberdade, né? E aí talvez é isso que a gente precise levar, né, nessas facilitações ali, quando chegam e tem esse lugar do controle, do medo. Eu achei tão forte, André, um dia atrás as pessoas não conseguirem confiar, né, numa coisa que não é pré-estabelecida, né? Como esse lugar que é o lugar da criação e do negócio, ele é para muita gente, ele está se tornando esse lugar assustador. E eu, outro dia, tive uma conversa muito parecida na apresentação de uma proposta, e a pessoa falou, mas e aí, se chega lá e a gente não sabe os temas? Aí eu falei, não, me preocupa mais a gente chegar lá com um tema pré-pronto e as pessoas não terem liberdade de trazer outros temas. Então, eu prefiro chegar num lugar e ficar sem temas do que chegar num lugar com os temas pré-estabelecidos. O que eu faço com os outros temas que vão aparecer na vida das pessoas e que não vão ter lugar, sabe? Mas essa pergunta as pessoas não se fazem, né? Elas não conseguem mais olhar por esse lugar, eu acho que tamanho pouco hábito que a gente tem de buscar pela nossa própria liberdade, nosso exercício, né, de ser, enfim, e de ir rumo a esse lugar. Então, a questão, eu acho que é bem, bem importante uma coisa que você trouxe, que é assim, esse espaço compartilhado, onde eu e nós somos uma relação inevitável e interdependente, ele requer uma extrema responsabilidade. Ele requer um extremo cuidado. Ele requer toda a tentativa possível de controle sem controlar. Eu acho que esse é o grande paradoxo. Isso na prática goetheana e nas nossas experiências reflexivas, enfim, isso é muito presente. Existe todo um cuidado para que aquela coisa não seja simplesmente casual.
A gente tenta pensar nos detalhes, como eu vou interferir com cuidado para que as pessoas se sintam bem, tenham esse espaço. Então, não é um descontrole, mas esse controle tem que ser um controle libertador, ele tem que ser um rigor libertador, um rigor aberto, né? Um método em movimento. Essa responsabilidade, ela precisa ser exercitada para mim, nesse paradoxo, né? Eu me corresponsabilizo, mas eu não tenho controle. Mas eu preciso cuidar, e esse cuidado requer algum controle. Sim. É completamente paradoxal, porque eu dependo desse grupo, eu dependo dessa comunidade, eu dependo desse outro para acessar esse nível de plenitude, né? Eu não tenho como acessar se eu não cuidar disso, né? Então, eu preciso ser rigoroso, eu não posso assumir, porque eu acho que o grande risco do Spinoza, porque eu trouxe isso, né, é essa coisa, então, se eu não tenho liberdade, se todas as coisas são como são por uma deriva histórica e da complexidade do universo, eu lavo as mãos, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu posso roubar, posso matar, posso me isentar e está tudo certo, né? Mas eu tenho uma corresponsabilidade na construção desse espaço de expansão de consciência. E eu preciso me engajar nesse espaço, porque é esse espaço que garante a minha liberdade. É esse espaço que me dá o espaço para eu viver a minha plenitude, né? E isso, na verdade, acaba sendo uma contradição. E como isso também foi, de uma certa forma, essa ideia de liberdade foi roubada e está sendo usada de uma maneira, né, pelo libertarismo, digamos assim, né, que é tipo, cada um por si, é o neoliberalismo, né, e cada um tem pelo seu próprio mérito consegue as suas coisas e zero responsabilidade. E zero responsabilidade, né? Isso num extremo, né? E, na verdade, esse é o grande, né, a falsa liberdade, a grande mentira da liberdade, né, que é esse lugar como se ela existisse sem a relação com o outro, sem a conexão com o outro, e ela não existe, né? Sim, ela é isso, aí ela se torna... Na verdade, é uma grande prisão em si mesmo, né? É uma grande prisão em si mesmo, a gente está vendo, inclusive, que é uma prisão mortal, né? Não, então eu acho que esse lugar da gente, né, olhar para ela com essa consciência, e acho que tem isso, né, André, quando você fala esse limite que a gente às vezes acha que é esse rigor, é justamente a consciência do outro, sabe? Assim, a consciência do limite trazida à tona, assim. Então, eu sinto que esse é um grande, para mim tem um grande lugar, que eu sempre também muito nos peços e na minha vida, que eu acho que é esse limite muito tênue entre esse cuidado, né, e o controle, assim, né? E eu acho que e acho que a gente fica o tempo todo muito ativo, né, nessa busca, porque acho que a gente nunca tem a resposta. Então já saquei que agora é sempre aqui que acontece essa dobradinha, né? Infelizmente, a gente nunca saca quando é exatamente esse lugar. A gente tem que estar sempre ali no meio-fio, né? Surfando a onda do meio-fio, porque é nesse movimento que a gente vai sacando. Mas eu acho que, sem dúvida, Veri, esse espaço de achar que a gente está falando de um lugar que aí é isolado, né? É isso, para mim é a falácia da liberdade, né? E então, o que achou da conversa? Algo ressoou em você? Conte pra gente por mensagem de voz, no link do Anchor, ou mande uma mensagem pelo site. Um verdadeiro mergulho no universo da consciência humana nunca tem fim, e com cada contribuição vamos construindo conhecimento juntos. Conexão Prisma tem idealização, pesquisa, roteiro, produção, locução e edição de Veridiana Leixo, e o apoio valioso dos convidados e artistas que participam de cada episódio de forma voluntária. Você pode apoiar o projeto a partir de R$10 mensais pela nossa campanha na Benfeitoria. O link está na descrição do episódio e também no nosso site. Vem nesse mergulho com a gente.